However, we physicists say that the universe was created in a Big Bang 13.7 billion years ago. But then the question is, why did it bang? What set off the bang? O telescópio James Webb acaba de revelar centenas de galáxias antigas que poderiam estar entre os primeiros membros do universo, um salto em relação a apenas um punhado que anteriormente se sabia que existiam na época. Já 600 milhões de anos após o Big Bang, estas galáxias muito jovens apresentavam estruturas complexas e aglomerados de formação estelar. Este estudo faz parte de uma colaboração internacional chamada JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, abreviadamente JADES, que reuniu um mês de observações de duas pequenas manchas no céu, uma na constelação da Ursa Menor e outra na direção do aglomerado de Fornax. Dentro desta região havia mais de 700 galáxias jovens recém-descobertas que revelaram como era o cosmos no seu início. Não se espera que o universo primitivo seja capaz de se organizar tão rapidamente. Estas galáxias, teoricamente, não deveriam ter tido tempo para se formar. Então, como isso é possível? Outra equipe do programa JADES que tem estudado galáxias que existiram entre 500 e 850 milhões de anos após o Big Bang, pensa ter uma resposta para esta questão que tem estado sem resposta desde a primeira descoberta de James Webb de uma galáxia ridiculamente antiga. A equipe estudou os sinais de formação estelar nessas galáxias antigas, o que proporcionou uma visão de como a luz das estrelas ionizou o gás dentro dessas galáxias. A equipe descobriu que uma em cada 6 galáxias da época apresentava emissões lineares extremas no espectro da galáxia, uma característica que os átomos ionizados pela luz das estrelas irradiam quando esfriam e se combinam com outras moléculas. Na verdade, sabe-se que essas linhas de emissão extremas são relativamente comuns no início do universo após o Big Bang. Quase todas as galáxias encontradas até agora mostram estas assinaturas de linhas de emissão invulgarmente fortes, indicando intensa formação estelar recente. Estas primeiras galáxias eram muito boas na criação de estrelas quentes e massivas. E é assim que, de repente, você teria dezenas de sóis em massas solares sendo reunidos de uma só vez nessas primeiras galáxias. O telescópio multibilionário da NASA também avistou recentemente 6 galáxias gigantescas, cada uma aproximadamente do tamanho da nossa Via Láctea. Um grupo de galáxias do início do universo que são tão massivas que não deveriam existir. As 6 galáxias gigantescas, que contêm quase tantas estrelas quanto a Via Láctea, apesar de terem se formado apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, foram apelidadas de destruidoras de universos pela equipe de astrônomos que as avistou. Isso porque, se forem reais, a descoberta coloca em questão toda a nossa compreensão da formação de galáxias. All of a sudden we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Now, it takes many billions of years to create a galaxy, like the Milky Way galaxy, with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. Embora os cientistas não saibam exatamente quando os primeiros aglomerados de estrelas começaram a fundir-se nos primórdios das galáxias que vemos hoje, os cosmólogos estimaram anteriormente que o processo começou lentamente a tomar forma nas primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang. As teorias atualmente aceitas sugerem que entre 1 e 2 bilhões de anos de vida do universo, essas primeiras protogaláxias atingiram a adolescência, formando-se em galáxias anãs que começaram a devorar-se umas às outras para se transformarem em galáxias como a nossa própria galáxia, a Via Láctea. Como a luz viaja a uma velocidade fixa através do vácuo do espaço, quanto mais fundo olhamos para o universo, mais remota a luz somos capazes de interceptar e mais para trás no tempo vemos.
Ao utilizar o telescópio espacial James Webb para observar cerca de 13,5 mil milhões de anos no passado, os astrônomos descobriram que enormes galáxias já tinham surgido muito rapidamente após o Big Bang, quando o universo tinha apenas 3% da sua idade atual. Isso nos obriga a repensar tudo o que sabemos. As galáxias são tão massivas que estão em tensão com 99% dos modelos cosmológicos. Isto significa que ou os modelos terão de ser alterados, ou a compreensão científica da formação de galáxias requer uma repensação fundamental. De qualquer forma, é uma descoberta chocante de James Webb, mais uma vez. A Via Láctea forma cerca de 2 novas estrelas todos os anos. Essas galáxias teriam que formar centenas de novas estrelas por ano durante toda a história do universo. Se pelo menos uma destas galáxias for real, irá contrariar os limites da nossa compreensão da cosmologia. Neste momento, todas as evidências apontam para que estes objetos celestes sejam galáxias, mas os astrônomos não descartaram que alguns deles possam ser enormes quasares ou buracos negros supermassivos. Independentemente disso, a quantidade de massa descoberta significa que a massa conhecida nas estrelas neste período do nosso universo é até 100 vezes maior do que se pensava que existia anteriormente. Mesmo que o tamanho da amostra seja reduzido pela metade, esta ainda é uma mudança surpreendente. Imagens anteriores do universo primitivo feitas pelo telescópio espacial Hubble não detectaram as galáxias gigantes, mas o JWST é cerca de 100 vezes mais poderoso que o Hubble. O observatório espacial foi projetado para ler os primeiros capítulos da história do universo em seus mais tênues lampejos de luz e tem cumprido sua promessa desde o seu lançamento. Esta não é a primeira vez que James Webb nos força a repensar a nossa compreensão do cosmos. Só no ano passado, fez uma descoberta inovadora sobre a teoria do Big Bang.